Eu me casei na igreja. Por algum motivo, eu não estou mais tendo compatibilidade com meu cônjuge. Eu posso me separar? Mais ainda, eu posso me casar novamente? A opinião divide muitos teólogos, muitos líderes, e é justamente o que nós iremos discutir nesse momento, após a vinheta. A paz do Senhor, meus irmãos. Como o tema foi proposto, justamente é sobre divórcio e novo casamento. Aqui eu quero discorrer com você este tema, como foi dito na abertura deste vídeo. É bem polêmico, mas à luz da Bíblia Sagrada nós iremos compreendê-lo. E este tema nós iremos discorrer como base no texto que diz em Mateus capítulo de número 19, versículo de número 9. Mas eu vos digo que aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. E quem casar com a divorciada, comete adultério. Muitos líderes, eles usam por base esta passagem que nós lemos para fundamentar a separação e um novo casamento. Nós entendemos que se nós formos discorrer à luz das Escrituras, que esse pode ser, vamos colocar entre aspas, o único argumento, uma vez que nós venhamos compreender o que quer dizer essa passagem de Mateus 19, essa passagem que nós lemos. Na mesma passagem de Mateus 19, aqui diz, por isso, versículo de número 5, e ordenou, por isso, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Essa passagem ela está em Gênesis capítulo 2, versículo de número 24. Vem contra-argumentar a mesma passagem que nós lemos, que foi a leitura, o texto base desse vídeo. Entenda só, meu irmão. O que Deus uniu, o homem não separe. Aí, na minha versão bíblica, que é Almeida século 21, ela fala infidelidade, a não ser por infidelidade, que é a vírgula que separa o contra-argumento. Só que se nós formos ver na mesma passagem em Marcos, a mesma passagem de Marcos, ela não tem esse argumento, não tem essa pausa em que vem argumentar a separação. Vamos lá, eu quero ser direto nesse tema, para que nós venhamos compreender de uma maneira bem objetiva. Deus, uma vez que o casamento, uma vez que se consumou o casamento, Deus ele instituiu para que seja eterno, para que somente a morte separe o casal, somente a morte. Agora você me pergunta, pastor, por que então Mateus escreveu essa passagem, a não ser por infidelidade? Na minha versão é infidelidade, só que outras versões tá pornografia, relações sexuais ilícitas. Vamos lá. Objetivamente vamos entender. A separação de um casal, o adultério, ele só se dá para quem é casado. Quem não é casado, podemos de uma maneira direta falar que pode ser qualquer outra coisa, menos adultério. O adultério ele é só para o casado. E nesse caso, nesta pausa em que existe em Mateus 19, eu vou dar um exemplo claro para os irmãos. Eu vou dar um exemplo bem claro. Vamos lá. José e Maria, os pais de Jesus aqui na terra. José e Maria. Eles não eram casados. Mas se você for ver em Mateus, José intentou deixar Maria quando soube que ela estava grávida. Imagine só, Maria e José não eram casados ainda. Eles eram comprometidos, eles estavam ali comprometidos justamente para que futuramente ela fosse casada com ele e ele a recebesse por esposa, sexualmente falando, porque se consuma na carnalidade, na conjunção carnal, é ali que se consuma o casamento. Maria estava prometida ou comprometida com José e de repente ela chega com José e diz: olha, eu estou grávida.
A palavra do Senhor diz que José era um homem justo e ele não quis expô-la publicamente, porque senão ela seria o quê? Morta, apedrejada. Entenda bem, é diferente da mulher que Jesus foi posto à prova, a mulher que foi pega em ato de adultério, aquela mulher era casada. A lei obriga que ela seja morta, né? Então, ela foi pega em ato de adultério, mas porque ela era casada. Já José e Maria não. Então José, por ser um homem justo, intentou em deixá-la secretamente. Foi quando ele foi visitado pelo anjo, e o anjo ali argumentou tudo para que ele não deixasse ela, porque ela estava grávida, né, do Messias, do Salvador, através do Espírito Santo. Então, neste caso, justifica Mateus 19. Tá? Justamente a passagem que nós lemos, Mateus 19, 9. Neste caso, justifica, né, a separação. Somente neste caso. Para os dias de hoje, o que seria para a nossa vida? Seria um noivado. A minha noiva, ela tem um compromisso comigo para que futuramente nós casemos. Mas pastor, e se de repente eu for traído ou traída pelo meu cônjuge? O que eu posso fazer? Meu irmão, a Bíblia nos ensina que eu devo perdoar. É um dos maiores gestos que a Bíblia nos ensina, é o perdão. Quer um exemplo maior disso? Nós éramos mortos espiritualmente, inimigos de Deus, e o Senhor perdoou todos os nossos pecados e nos chamou para fazer parte da sua família. Somos filhos de Deus, servos de Deus agora, pela sua infinita misericórdia, pela graça, o favor imerecido, né? E Deus nos perdoou, né? Você vai ver Oséias perdoou a sua esposa uma vez que ela que ela veio de um mundo de prostituição. Quero lhe pedir nesse momento, meu irmão, que você venha se inscrever no canal, ative o sino de notificações, deixe seu comentário, é muito importante, pois assim o YouTube ele irá divulgar, né, este vídeo a outras pessoas, a outros usuários. E acima de tudo, compartilhe este vídeo a todos os seus contatos. Vamos continuar. Se você for ver ainda, né, um argumento muito forte em 1 Coríntios capítulo de número 7, o apóstolo Paulo, à luz da Bíblia Sagrada, ele nos instrui, né, que ainda que se separe, que não se case, né, porque comete adultério se casar novamente. E se nós formos ver argumentando o adultério ainda à luz da Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo de número 21, versículo de número 5. 21:8, perdão. Apocalipse 21:8 fala que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E quem é adúltero? É aquele que é casado e traiu. Jesus mesmo ele falou, aquele que desejar uma mulher, ainda que em mente, com os olhos, cometeu adultério, precisa se reconciliar com o Senhor, precisa pedir o perdão de Deus novamente, né? Porque o casamento, ele é um só. Malaquias, talvez seja uma das passagens mais conhecidas. Malaquias, capítulo de número 2, versículo de número 16. Pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que se veste de violência, diz o Senhor, Deus de Israel. Portanto, cuidai de vós mesmo, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Deus ele instituiu o casamento para ele ser eterno, né? Eterno até que a morte os separe. Porque assim como os saduceus poram Jesus à prova, né, acerca do casamento, e ele disse, olha, no céu serão como os anjos, não casarão e nem serão dados em casamento, né? Mas na terra Deus instituiu o casamento para eles que ele seja eterno até que a morte os separe. Ainda em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo ele diz, né, ele argumenta que a separação até é possível, mas um novo casamento não. Ou que permaneça solteiro ou divorciado ou sem ter nenhuma relação com mulher, ou se reconcilie com seu cônjuge. É isso. Casamento é só um.
E eu acredito que você tenha entendido o que quer dizer Mateus 19:9. Né? É no caso de um compromisso antes do casamento, antes de se formalizar carnalmente através do sexo. Né? Então, é o único argumento para a separação. É antes do casamento propriamente dito. É no noivado. Fora isso, meu irmão, Deus ele nos ensina a perdoar. E o perdão, ainda que não seja devolvido da mesma forma, eu perdoo, mas a outra parte não perdoa, ele deve ser exercido. A pessoa ela não quer voltar à relação comigo, amém. Né? Você vai ter que permanecer solteiro. Você não pode se casar mais. Né? É até o seu cônjuge morrer ou Jesus vir buscar a sua igreja. Né? Você tem que permanecer fiel. E agora, pastor, eu quero ser feliz. Como é que eu faço isso? Meu irmão, a primeira felicidade que você tem que entender é estar na presença de Deus. Porque o Senhor ele não tem culpa da dureza do coração do homem. Não tem culpa. Ele não tem culpa pelas nossas escolhas, por aquilo que nós decidirmos. Por isso que é muito sério, é algo muito sério a nossa decisão, aquilo que nós iremos decidir, tá? Acerca do nosso casamento, porque nós temos que ter consciência que essa pessoa, quando nós estivermos casados, ela não virá só com as suas qualidades, ela virá com muitos defeitos, e normalmente esses defeitos, eles contrariam a nós mesmos. Eles vão nos desagradar. E Cristo nos ensina que nós devemos amar essas pessoas com todos os defeitos que ela tem. Então, casamento é eterno. Se você se separar, você não pode casar mais. E se casar, você cometerá adultério. Mateus 19:9 não é para os casados. É para aqueles que são noivos e têm um comprometimento, né, anterior ao casamento. Tá? É somente para isso, porque Marcos não tem esse argumento, né? Mas Mateus tem, então é somente para isso. Estude um pouquinho mais a Bíblia, busque a fundo o que quer dizer Mateus 19:9 e você irá obter compreensão total acerca disso. Quero pedir mais uma vez que você venha se inscrever no canal, ative o sino de notificações. Caso você não seja inscrito, venha deixar seu comentário, colocar suas sugestões, né, de vídeos, é muito importante. Nós estaremos produzindo o tema que você propor, tá? E acima de tudo, compartilhe este vídeo a todos os seus contatos. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Soberano Deus e Pai que está nos céus, Deus maravilhoso, que nós venhamos entender, Senhor, que o casamento, ele até que a morte nos separe, que ele é eterno. E que o Senhor venha preencher, Senhor, completamente o coração, Senhor, dos teus filhos, que passam, Senhor, por dificuldades no casamento. Deus bendito, abençoa, Senhor, sabendo que o casamento, aleluia, é a base da sociedade, é a base da igreja. Então vem fortalecer este crente, meu Deus. Vem fortalecer este casal para compreender, Senhor, o verdadeiro significado do casamento. Para a glória do teu santo nome. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Jesus Cristo, meu irmão, abençoe a sua vida, o seu casamento e lhe fortaleça. Para a glória de Deus. A paz do Senhor.